Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O nosso fato jornalístico, a pauta do momento em evidência na programação da nossa TV Serra Farroupilha, no ar pelos canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Além disso, você pode nos acompanhar também pelo Facebook. Vá lá, curta a nossa página TV Serra Farroupilha e esse programa na íntegra também ali no Facebook. E ainda tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha. Inscreva-se, coloque a notificação aí, acione a notificação. Quando tiver algum conteúdo novo, você vai receber no seu dispositivo também. Hoje nós recebemos para uma conversa aqui nos estúdios a secretária municipal de saúde de Farroupilha, a secretária Vanessa Zardo, que é a nossa convidada. Eu quero pedir licença aos senhores para fazer a remoção da máscara, a secretária de igual forma também. Fique à vontade, se achar de remover, bem tranquilo. Estamos a uma distância, acredito que razoável. A secretária veio conversar com a gente sobre todas as ações, os trabalhos que estão sendo feitos pela pasta municipal e também pelo próprio governo municipal. Afinal de contas, estamos numa pandemia e todos os esforços, ou boa parte deles, das gestões municipais estão focados a combater e, acima de tudo, a prevenir a Covid-19, o novo coronavírus ou o coronavírus, como vocês queiram também. Secretária Vanessa, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha. Muita gratidão por ter encontrado um espaço na sua atribulada agenda. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui contigo e com a comunidade farroupilhense. Com certeza. Bom, secretária, fazendo um panorama bastante geral, enfim, eu sei que tem muitos assuntos que a gente pode depois aprofundar, mas como tem sido o trabalho que está sendo feito na pasta que a senhora comanda, na Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura de Farroupilha, em tempos de Covid-19? Olha, é uma tarefa bastante trabalhosa, em função de que este tema agora as pessoas estão ouvindo diariamente, mas assim é desde fevereiro que nós estamos trabalhando e buscando alternativas para fazer o controle dessa doença aqui no município de Farroupilha. Então, o que são essas atividades? Assim, elas são basicamente de vigilância epidemiológica, né? Já que é uma doença que tem uma transmissibilidade muito alta, e são os trabalhos principalmente de busca ativa. O que é isso, Leandro? Esses são os trabalhos de que a gente vai atrás das zonas que podem ter maior risco de contaminação, vai fazer entrevista, na verdade, com essas pessoas, vai buscando esses casos, vai testando esses casos, porque assim, quanto mais a gente souber quantas pessoas estão contaminadas pelo vírus, menor é o risco, na verdade, de outras pessoas pegarem. Então, quanto mais testes eu aplicar na população, melhor eu conheço a doença no meu município. Certo. Ou seja, quando se consegue diagnosticar onde está o problema, as pessoas que estão com o vírus, aquelas pessoas têm que ser isoladas. Isso. É uma forma de combater a propagação do vírus. Muito, muito. E é a única forma que dá certo, né? Que todo mundo já viu, na verdade, que assim, a única maneira da gente conseguir segurar ele um pouco na questão de transmissão é a gente deixar a pessoa que está acometida pela doença em isolamento. Mudou um pouco nos últimos dias, no último mês em especial, os critérios de isolamento, tá? Porque para nós também é uma novidade, para nós toda semana a gente recebe nota técnica ou do Ministério da Saúde ou da Secretaria do Estado do Governo do Rio Grande do Sul em relação a isso. Então lá no começo da pandemia, por exemplo, a gente tinha que deixar todo mundo 14 dias em isolamento. Agora já difere. Se a pessoa tem sintomas, eu tenho que deixar 14 dias. Se a pessoa não tem sintomas, eu tenho que deixar 7 dias a partir da data do teste. Então, assim, semanalmente a gente também vem recebendo orientações. Novas instruções. Isso para que a gente controle melhor a doença e que a gente evite a sua propagação. Claro. Bom, o que a gente tem verificado é que nós temos um bom volume de testes aqui em Farroupilha. Isso. Foram adquiridos em torno de 10 mil testes, Isso. se não me falha a memória. Uhum. Isso foi fundamental, é uma ferramenta importante. Isso pode diferenciar a questão de Farroupilha ali na frente, secretário? Claro que sim, e já diferenciou, né, o trabalho que a gente vem fazendo, porque assim, nós fomos pioneiros em muitas coisas, assim. Primeira coisa, eu acho que foi a questão do comitê, né? Quando começou isso lá no início de março, o Ministério da Saúde estava começando as orientações, o governo do estado ainda não tinha orientação e Farroupilha já estava com o seu primeiro decreto, já estava fazendo lockdown, já tinha colocado o uso obrigatório de máscaras e já tinha comprado teste.
Então, assim, a gente começou muito cedo não, no tempo adequado, na verdade, a questão de testagem para isso. A gente tem uma propagação da doença, sim, o vírus ele é comunitário, sim, mas eu ainda estou conseguindo isolar as pessoas que estão ativas. Então, essas pessoas, elas deixam de propagar a doença e a gente consegue ter um controle em relação à disseminação do vírus. Em outras palavras, a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe epidemiológica, como a gente diria ao pé da letra, está indo em busca do vírus, está no encontro do vírus. Isso, e a comunidade tem ajudado muito, tá? Então, assim, por isso que eu sempre agradeço a oportunidade de estar conversando, porque, assim, a comunidade nos liga, né? Foi muito trabalhado essa questão, assim, se você tem sintomas respiratórios, não saia de casa, não vai trabalhar. Pega o telefone, liga para o 0800, marca a tua consulta, você vai ser atendido pelo médico, vai ser atendido pelo enfermeiro, ele vai ver a tua situação clínica da tua doença, ele vai te colocar em isolamento se necessário e você já vai sair dali do nosso centro de referência com a data provável que você vai realizar o teste. Isso deu muito certo, a população, assim, ela tá bem consciente em relação a isso, só que a gente trabalha com educação em saúde, né? Então, ela tem que ser repetitiva para que as pessoas não esqueçam. Se você tem sintomas respiratórios, mas Vanessa, o que é isso? Isso é a tosse, isso é aquela aguinha no nariz, isso é a dor de garganta, né? Isso é o espirro. Daqui a pouco algum estado leve, febril também. Porque daí assim, agora a gente tá no inverno, né? Ah, mas eu sempre tive sinusite. Mas nós estamos numa época de Covid, presta atenção. Será que tu não tá com uma dor a mais no corpo? Não apareceu uma febre? Alérgica, né? Isso, a gente tem que cuidar isso, assim. E a gente tem uma grande parcela da população que é daquela do adulto jovem, que o que a gente percebe? Ele tá passando a doença, mas ele não tá sentindo nada. Ele tem chamados assintomáticos. Isso, tu pergunta para ele, e eu já participei de vários testes, assim, como minha formação é enfermeira, eu sempre ia acompanhar as meninas, tá? Então, assim, tu faz a pergunta pra pessoa, ele diz assim, mas eu nem senti nada, tipo, a gente soube por quê? Porque ele teve contato com uma pessoa que foi positiva, aquela pessoa pode ter apresentado sintomas, mas ele não apresentou sintoma nenhum. Então, a gente também tá conhecendo o perfil da doença ainda, né? O que a gente já sabe? Que paciente idoso, paciente com uma certa idade, ele vai adoecer sim. Geralmente esse paciente ele é sintomático, ele apresenta febre, ele apresenta falta de ar, ele apresenta tosse e ele está indo para o hospital e está indo para a UTI. Sim. No paciente, na pessoa idosa, o efeito do vírus ele é mais forte, né? Ele é mais forte. Mais jovens, o jovem adulto, talvez ele tenha mais resistência natural da vida. Isso, né? isso. Mais imunidade, enfim, são dificultadores, embora nada comprovado ainda, mas dificultadores que podem atrapalhar o trabalho do vírus dentro do organismo. E geralmente a pessoa idosa, ela já vem com alguma outra comorbidade associada, outras certo? Patologias. Então ela pode ter uma pressão alta, ela pode ter um diabetes, ela pode ter um problema renal. Então isso, infelizmente, ajuda, na verdade, a gravidade do vírus na pessoa com mais idade. Se tem percebido, claro que é um dado empírico, acredito, porque não tem como medi-lo, mas talvez aqui em Farroupilha muitos casos de pessoas assintomáticas que contagiaram o vírus, se infectaram, mas que não tiveram sintomas? Olha, a gente tem sim, a gente tem uma boa parte da população assim, tanto é que inclusive o nosso prefeito falou isso, né, numa outra entrevista que ele falou, a gente teve o caso, por exemplo, de uma empresa, que o supervisor ele não tinha sintoma nenhum, ele foi ver deu positivo e outras 22 pessoas que ele tinha contato e ele não teve sintoma. Então, que nem eu te disse, a gente está conhecendo o perfil, na verdade, dessa doença, né? E aí, assim, mas Vanessa, na Itália foi assim, na Nova Zelândia é assim. Gente, a gente é diferente. O Brasil, ele tem, assim, o norte diferente do sul, o clima do norte é diferente do sul, a população do norte é diferente do sul, os nossos hábitos, por mais que se somos uma região italiana, na sua grande maioria ainda, mas a gente não tem mais os mesmos hábitos da Itália. Já somos, né? Já somos brasileiros, rio-grandenses, com os nossos hábitos do chimarrão, que agora não pode. Não pode. Né? Então assim, não tem. A gente tem que sempre, quando a gente pensa em fazer comparação, tu tem que comparar sempre laranja com laranja, né? E não laranja com limão, né? Não vai dar certo essa comparação. O que a gente pode fazer com certeza é pegar os nossos dados da nossa Farroupilha, da nossa região de saúde, da nossa macro serra e a gente analisar como que tem se comportado
reportado na nossa região. Isso é o mais seguro, principalmente para ação preventiva. Até porque entra uma série de fatores da própria população, do estilo de vida, do comportamento climático, que eu acredito que possa eventualmente interferir em alguma questão também. Tem vários fatores que contribuem. A gente sabe assim, todo mundo, né, tá dizendo assim, mas o frigorífico, gente, assim, eu estive em todos os frigoríficos quase da cidade. Há uma preocupação muito grande, tá, dos empresários. O Ministério Público do Trabalho está muito em cima desses locais, porque sim, é um local de propagação por causa do ambiente que é úmido e frio, tá? Mas assim, há todo um trabalho de investimento desses empresários com relação à proteção dos seus funcionários. Se vocês forem lá, vocês vão ver que eles trabalham como astronautas, queridos, só com os olhinhos de fora, e olha lá quando não tem que usar óculos. Mas é o ambiente, e a nossa preocupação agora é a partir de agora, né? Hoje a gente amanheceu, tinha eu acho que 5 ou 6 graus. Muito frio. Agora vai ser a nossa época, o mês de julho vai ser um mês, julho e agosto vai ser um mês muito preocupante em relação a essa doença, porque agora é o nosso frio, agora é a nossa época das nossas doenças respiratórias. Ou seja, vem a questão das doenças respiratórias e também se cria um ambiente, acredito que favorável para a proliferação ainda maior da própria Covid. Isso, o próprio espaço, tá? Eu tô, por exemplo, assim, num ambiente, na própria minha casa, sei lá, tem 4 pessoas, mas tá frio, eu tô com a janela fechada. Não, a gente tem que deixar a circulação do ar. Tá frio, sim, tu não precisa escancarar a janela, mas deixa um ambiente de ventilação. Isso, né? Mas Vanessa, eu tô na minha família, sim, mas todos respiram o mesmo ar. Deixa o ambiente ventilado. E o mais importante que eu acho, assim, que o Covid veio ensinar é que se a gente fizer uma boa prevenção em relação à nossa higiene, né? O hábito da máscara quando eu estiver resfriado, por exemplo, o hábito da lavagem de mãos, o hábito do álcool gel. Olha quanta gripe a gente já evitou. Não tenho criança internada por doença respiratória esse ano, né? Então, assim... Isso é um resultado da prevenção. Da prevenção. Então, assim, ok, estamos em época de Covid, mas a gente sempre tem que pensar que a gente tem que aprender alguma coisa, né? Se as coisas não vêm por acaso. Esses hábitos a gente vai ter que continuar de higiene respiratória, que a gente chama, né? De etiqueta respiratória, porque a gente continua a prevenir várias outras doenças. Vem muita coisa junta, né? Secretária, orientando a população, porque as pessoas ainda têm dúvidas, né? Quem tem algum sintoma já vai para a central de referência de atendimento ao coronavírus aqui em Farroupilha ou liga no 0800. Mas eu quero fazer o teste rápido. Tá. Como funciona a questão do teste rápido? Quem pode fazer, quando ele é feito? Porque tem momento para fazê-lo. Não adianta fazer no início, daqui a pouco pode não dar resultado, né? Isso aí. Então, assim, tu tá com algum sintoma respiratório? O que é sintoma respiratório, Vanessa? Bom, é aquela aguinha no nariz, é a tosse, é a febre, acompanhada da tosse, de espirro. Tu vai ligar pro 0800 645 7950 e você vai agendar a sua consulta lá com o médico. O médico vai avaliar o teu caso, ele avalia, né, você como um todo e vai dizer assim, não, então tá, eu tô suspeitando de uma síndrome respiratória em você. Eu vou ter que deixar você em isolamento. Ele vai, então, vai dar um atestado para você e para sua família, né? Porque a pessoa, ela é um ser da sociedade. Então, ele vai colocar a família em isolamento. Para que o teste rápido dê certo, não dê um falso negativo, a gente precisa de uma reação do corpo em relação a isso. E o que a gente já sabe? Que a reação do corpo, ela vem mais ou menos em torno de 7 a 10 dias depois que eu comecei os sintomas. Então, o nosso teste rápido, a gente está marcando a partir do 10º dia do início dos sintomas. Então, você vai ir para casa, por volta lá do 10º dia, a vigilância epidemiológica vai estar ligando para você e vai estar dizendo assim, olha, Vanessa, o teu teste está marcado para tal data, você está ainda com sintomas? Se você está ainda com sintomas, a gente vai esperar mais um pouquinho. Senão, você já pode vir aqui e nós já vamos fazer o teu teste rápido, tá? Então, a gente faz o teste rápido em quem tem sintomas, a gente faz o teste rápido nos contactantes, né? Por exemplo, assim, uma pessoa da família tá com toda essa sintomatologia. Aí ela foi fazer o teste rápido, deu positivo, a gente testa o resto da família também que teve contato com essa pessoa. Essa pessoa. Isso aí mesmo, eles já estavam em isolamento tudo, mas
gente faz a aplicação do teste. Em empresas também a gente faz isso, tá? Se teve alguma pessoa com diagnóstico positivo da doença, a gente faz o teste também nos que estão próximos a ela ali, nos contratantes. A Secretaria tem feito muitos testes em empresas da cidade? Sim. São muitas empresas já visitadas? Sim, na verdade eles pedem a nossa ajuda, mas também por causa do Ministério Público do Trabalho, as próprias empresas já se compraram os seus testes, ou teste rápido, ou já contrataram laboratórios para fazer. Então, não está só na Secretaria de Saúde. A gente sempre sabe quando eles estão realizando, a gente sempre acompanha eles e também acompanha os resultados dos exames, até porque geralmente a continuidade do tratamento, do isolamento e tudo mais, somos nós que acompanhamos via vigilância epidemiológica. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial e em seguida a gente volta com a parte final, a segunda parte da nossa entrevista do dia. Hoje conversando com a Secretária Municipal de Saúde de Farroupilha, a enfermeira Vanessa Zardo, que é a nossa convidada, nos orientando, falando do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. E é o que eu tenho dito sistematicamente aqui na TV Serra. A luta contra o vírus, contra o coronavírus é minha, é sua, é nossa. Não adianta eu lutar sozinho, você não ajudar, não adianta você lutar e eu não colaborar. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais de etiquetas de prevenção, o que a gente deve fazer. Não dá para parar a vida, mas nós podemos impor na nossa vida uma rotina de prevenção, de cuidados, porque aí nós vamos estar cuidando a própria saúde e também não descuidando a atividade econômica, que ela é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa.
Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Terça do Feirão, frutas e verduras fresquinhas como você gosta. Banana caturra, quilo 1,29. Batata doce rosa, quilo 1,99. Batata Mona Lisa, quilo 2,99. Brócolis unidade 1,99. Mamão formosa, quilo 2,99. Ovos brancos estraglioto, bandeja com 30, 9,98. Patinho bovino, quilo 26,90. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. TV Serra, um ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. Um ano com você, nossa gente se vê aqui. Além da TV Serra, as plataformas do canal 26 e do 526, que é HD, você também tem as nossas plataformas sociais, o Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Hoje a nossa convidada é a secretária municipal de saúde de Farroupilha, a enfermeira Vanessa Zato, que está com a gente aqui nos estúdios. No primeiro segmento falamos um pouco mais da questão preventiva, das ações que a pasta municipal também tem feito, e olha, Farroupilha tem tido um protagonismo muito bonito na questão do combate, da prevenção ao coronavírus. Aqui tem que salientar, tem que cumprimentar, registrar a postura, o envolvimento do prefeito Pedro Pedroso, de toda a gestão municipal e da própria secretaria também. Mas é em vão o trabalho da gestão municipal se nós não encamparmos, nós não assumirmos a nossa responsabilidade. Secretária, indo para o outro lado agora, da prevenção, quando não se tem a prevenção, nós vamos ter que entrar na questão curativa na saúde, que é sempre a mais dolorosa, a mais complicada. Eu acho que é importante, nesse momento, com calma, explicar para o telespectador quais são os critérios técnicos que o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, se baseia para a determinação ou a classificação das regiões, e aí impõe a bandeira laranja, impõe a bandeira vermelha, ou a bandeira preta, ou até a bandeira amarela. Quais são os critérios que o governo do estado leva em consideração para a troca de bandeiras? O primeiro deles é o avanço da contaminação, tá? Então, assim, ele nos avalia o número de casos ativos, números que a gente tem demonstrado isso diariamente nos nossos cards, né? Mas essa primeira parte da tabela, ela é sobre o avanço. Então, o número de casos novos, por exemplo, que eu tenho. Na segunda parte da tabela, e que eu tenho maior peso, é a parte de reatividade a isso. Ou seja, quantos leitos hospitalares tu tem? Quantos leitos clínicos você tem para dar conta disso? Quantos leitos de UTI você tem para dar conta disso? E a terceira parte, então, é o número de óbitos que a gente tem. Isso é feito por município, tá? Aí, então, ele gira essa tabela, na verdade, por município e coloca todos na mesma região de saúde. Então, a nossa região, que a gente é avaliado, é a Macroserra. Ela tem 49 municípios. É Farroupilha mais 48 municípios. Isso aí, que são as regiões de Caxias, a região de Campos de Cima da Serra, né? A região de Basalto, que seria, e Vinhedos, que seria ali por Bento e Nova Prata, e tem a nossa região que a gente chama a região de saúde Uva e Vales, que daí é nós, Feliz, Alto Feliz, Antônio Prata. Por aí, né? Isso aí, São Marcos, a gente pega essa região de saúde. Então são 3 grandes critérios. Isso. O avanço do vírus, os novos infectados, a capacidade de tratar esses novos infectados no hospital via leitos de UTI. Isso. E depois entra a questão, então, de mortes, né? Isso aí. Os 3 critérios balizadores. E aí só vai ter, na verdade, uma boa nota, digamos assim, quem tiver de acordo com esses 3. Nos 3 pontos. Claro que, assim, é preciso a gente ter algum critério de avaliação para a gente saber como que estamos evoluindo em termos de estado em relação à doença. Porque, que nem você falou, se a prevenção, de alguma forma, não está acontecendo, como que nós vamos dar conta de atender todas essas pessoas doentes, né? Então, ela se complementa, na verdade, né? Eu tenho que fazer esse acompanhamento desses 3 níveis, porque eles são complementares no tratamento e no desfecho da doença. A Prefeitura de Farroupilha tem se esforçado muito, secretária, na busca de novos leitos para o Hospital Beneficente São Carlos. Tivemos recentemente a habilitação de 5 novos leitos de UTI. Hoje estamos com 15 leitos,
mas ainda a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura buscam mais leitos para o nosso hospital? Eu vou precisar te corrigir. Hoje estamos com 18 leitos. 18? Olha aí que boa correção, secretária. Na verdade, assim, nós conseguimos sim, tá, a habilitação dos 5 novos leitos. E aí o que acontece? O prefeito Pedroso, junto com algumas entidades aqui, né, ele conseguiu então, junto com a Unimed, mais 2 respiradores emprestados. Então, eles já passaram pela engenharia clínica do Hospital São Carlos e já estão montados. E também o governo federal encaminhou mais um respirador para o Hospital São Carlos, que também já fomos buscar e já está instalado. Então, hoje a gente tem 18 leitos de UTI no Hospital São Carlos. 18 leitos de UTI? Isso. Aí, quase dobramos o número de leitos. Isso, e ainda que bom que tu falou nisso, porque eu queria deixar a comunidade assim, aqueles 5 leitos que vocês ajudaram a comprar, os equipamentos, as camas, o respirador, o monitor, eles ainda não chegaram. A previsão deles é para chegar na primeira semana de julho, no máximo até a segunda semana de julho. Então, até esse período nós vamos ter mais 5 aparelhos novos. Nós vamos fechar, na verdade, em torno de 20 leitos de UTI, com certeza a gente vai conseguir fechar, mas isso é um esforço de todos, né? Do poder público, das empresas e entidades que também entenderam que só assim a gente vai conseguir manter a atividade econômica funcionando, né? Com que todos eles tenham a colaboração de fazer aquele pacto pela vida e pelo trabalho, né? Que seja assim, ok, nós precisamos sim trabalhar é saudável, nós estamos com a nossa cabeça ocupada, nós estamos sendo úteis para as pessoas, nós estamos produzindo, isso é maravilhoso, mas nós temos que nos cuidar para que isso se torne uma coisa boa, né? Então, assim, e o que a gente percebe que a contaminação ela não se dá no trabalho. A contaminação, ela se dá naquela festinha do final de semana. Naquelas extrapoladas nossas. Isso, tipo, semana passada a gente teve um veranico, né? Que se atrasou ali de maio. E aí tinha um monte de gente aglomerada. Não pode, gente. A gente tem que entender agora que é uma medida extrema, com certeza. Mas é uma medida necessária para que a gente possa continuar trabalhando, produzindo, enfim. É muito necessário isso para o município e para as pessoas também. E aqueles leitos, secretária, que foram sinalizados ainda mais para o início do ano, ou enfim, ali no mês de março, abril, que seriam do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, seriam 10 leitos de UTI. Em que pé está essa situação? Na verdade, o Ministério Público ele não pôde passar esse valor direto para nós, por uma questão legal, tá? Ele teve que colocar esse dinheiro na conta do Estado. A Secretaria de Saúde do Estado, eles nos informam que esse dinheiro está lá, esse dinheiro será destinado ao Hospital São Carlos da seguinte forma, com a compra de equipamentos, tá? Só que há uma dificuldade na compra de equipamentos, porque são muitas pessoas precisando e a fabricação não está dando conta, na verdade, da demanda. Então, nós estamos com dificuldade de conseguir reverter esse valor, na verdade, em equipamento para poder trazer para o Hospital São Carlos. A dificuldade é a compra, não tem equipamento no mercado. Isso. Ou quando tem o valor, está lá em cima. E outra que, como é por governo do estado, a gente precisa passar por licitação, né? Querendo ou não, tem que ter um contrato, enfim, mais detalhado em função também de valor e tudo mais, e o governo do estado está tendo dificuldade de fazer esta compra, se não tem pessoas que participem da licitação. É isso, pelo menos, que o governo do estado nos informa. O valor de R$1.700.000 ainda está na conta do governo do estado. Está, mas carimbado para o São Carlos. Destinado já para Destinado, assim, é para ser para equipamentos para o Hospital São Carlos. Para o Hospital São Carlos. Isso. Bom, no frigir dos ovos lá adiante, né, tá, os 10 leitos que o hospital já tinha, mais 5 habilitados, mais 3 recentemente já são 18. Poderemos ter mais 5 leitos daqueles que a comunidade colaborou. Isso. 23, mais 10 que poderão vir via Ministério Público, nós vamos chegar ali 33 leitos de UTI no hospital. Na verdade, para o hospital também isso é bom, porque o hospital... O hospital tem capacidade? Ele tem capacidade para fazer isso, claro que assim, se tu me dissesse, Vanessa, abre 10 leitos amanhã, calma, porque eu preciso contratar a equipe, né? Não é assim, não é qualquer profissional de saúde que pode estar trabalhando nisso, porque pensa assim, são todos os equipamentos que a pessoa tem que saber comandar. O paciente de UTI é um paciente grave, então ele precisa de um manejo diferente, mas aos poucos a gente tem conseguido. Há um esforço muito grande do hospital em relação à contratação e à compra de equipamentos, assim, e estamos assim...
Isso também nos juntou, entende? Dizer assim, ó, vamos juntos no mesmo rumo. Então há um esforço imenso entre poder público, entre entidades e entre hospital para que a gente consiga ofertar o melhor para a nossa população, que a gente consiga atender a população no que ela precise. Com certeza. Então o trabalho é muito forte. Veja como já deu resultado, porque o prefeito Pedroso esteve na segunda-feira à tarde junto com o Cindy Lojas e também com a Six da Unimed, e ainda na mesma semana os respiradores já estavam aqui. E na sexta tarde, então ele está tendo uma conversa agora com o Círculo Operário Caxiense para tentar mais um respirador. Também é buscar, isso aí, é buscar ajuda. Quando a gente fala respirador, é todo o kit de uma UTI? Não, quando a gente fala em respirador, a gente fala só de um equipamento e o respirador, tá? Para montar um leito de UTI, eu preciso da cama, do respirador, do monitor e de bomba de infusão. Mas tudo se complementa, né? Para o Covid, é essencial, para mim, conseguir a habilitação do leito de UTI Covid, o essencial é o respirador. É o respirador. Sim. É o carro-chefe. É o carro-chefe do leito de UTI. E esses leitos, eles já entram na central de leitos do estado do Rio Grande do Sul? Como é que funciona? Estão entrando, esses 3 últimos agora estão entrando hoje de tarde. As gurias já cadastraram hoje de manhã, porque como eu precisava passar pela engenharia clínica, o respirador, para ver se está funcionando direitinho, todos os equipamentos, gente, independente de onde eles venham, eles passam por esses testes, porque assim, a gente precisa colocar com segurança isso à disposição da população, né? Então, assim, fez toda essa análise dos testes, está tudo ok, agora de tarde já estão cadastrados. Quando eu rodar a lista do estado, agora no final da tarde, eles já devem estar pontuados. Bom, outra questão, secretário, que envolve saúde também, nos oriente um pouquinho a respeito da campanha de vacinação contra a gripe. Ela está concluída? Tem mais alguma etapa? Quem não fez tem doses nas unidades básicas de saúde? Como é que está o assunto? Sim, na verdade a campanha ela não se concluiu ainda, ela foi estendida esse ano, né? Era para terminar dia 5 de junho e foi estendida pelo Ministério da Saúde até o dia 30. Ela é uma campanha que esse ano foi diferencial porque ela abriu muitos grupos de risco, isso é muito bom porque mais gente imunizada quanto ao H1N1. Só que, por exemplo, no município de Farroupilha, a nossa dificuldade, onde a gente não bateu a meta, tá, ainda, são nas crianças que são maiores de 6 meses a menores de 6 anos, nas gestantes e nas puérperas, que são aquelas mãezinhas que tiveram os bebês até os 45 dias de idade, e na população de 55 a 59 anos. Vanessa, isso é novo? Sim, entrou na terceira etapa da campanha, era uma população que não tinha direito e que este ano o governo federal, o Ministério da Saúde, colocou como grupo prioritário para essa vacina. Então, pessoas, por favor, de 55 a 59 anos, procurem as unidades básicas do município, que tem doses de vacina sim para serem aplicadas, é direito de vocês receber, mas é a última semana. No dia 30 termina a campanha e aí a gente vai abrir para a população. É bem claro, então vai até o dia 30, tem mais alguns dias pela frente. Isso, e é importante assim, mas Vanessa, que horário, né, a unidade básica funciona? Então, todas as nossas unidades básicas de saúde, elas trabalham de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Só que a unidade do 1º de maio, ela não fecha ao meio-dia e ela se estende o horário até às 8 horas da noite. Então, você pode ir depois do trabalho, você pode ir antes do trabalho, você pode ir no horário de almoço, tem a dose da vacina lá para você receber. E poderá ocorrer que, sobrando doses, elas sejam liberadas para o público em geral? Sempre ocorre isso, só que eu preciso que o tempo da campanha do Ministério encerre, né? Se a gente não atingir todas as metas, eu não consigo liberar para o público em geral ainda. E como me faltam esses 4 grupos, eu ainda não consegui liberar para a população inteira. Tem muitas doses em Farroupilha? Eu tenho em torno de 5.000 doses. 5.000 doses. Então tem bastante doses para a gente poder liberar depois para a população. Certo. Um outro assunto também, secretário, as pessoas têm dúvidas, né? Porque a Covid mudou tudo, mudou até a própria rotina do hospital também. Houve um período em que as cirurgias eletivas elas não estavam sendo realizadas, então se para tudo, mas as pessoas não deixam de ter problemas de saúde. Como é que está esse assunto, questão cirurgias eletivas, elas já foram retomadas? Qual é a orientação que a senhora tem para passar à população? A gente fez uma conversa então com o Hospital São Carlos justamente nisso, porque as cirurgias eletivas elas precisavam retomar. Então elas já estão retomando, tá? Todas as cirurgias. O que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado é aquele paciente que tem alguma comorbidade, que ele tem um risco maior para fazer a cirurgia. O que é isso? Esse paciente talvez depois da cirurgia eu tenha que colocar ele na UTI. Então esse a gente não faz.
porque eu vou precisar do leito de UTI para como o outro é eletivo, né? Eu posso esperar um pouquinho mais. Neste momento de pandemia, não é ideal colocar as pessoas de maior risco para fazer cirurgia. Então, por exemplo, os procedimentos menores já voltaram todos, tá? Exames já voltaram todos, as próprias unidades básicas de saúde voltaram com seu atendimento. Então, um apelo que eu faço à população também é assim, ó, liga para a tua unidade básica mais perto de saúde, agenda tua coleta de CP, agenda teu teste rápido de HIV, agenda teu teste rápido de sífilis, né? A gente tem as gestantes que estão sendo acompanhadas, os pediatras, então as mãezinhas que levem os seus filhos nas consultas regulares. Tá um pouco diferente, sim. A gente não está permitindo sala de espera, tá? Então as pessoas não podem se aglomerar. A gente está atendendo tudo com horário marcado. O dentista é o único que eu não consegui colocar de volta na grade normal, porque ele tem uma orientação do seu próprio conselho de classe, então o dentista realmente ainda só está atendendo as urgências, tá? Eu ainda não consigo fazer aquele tratamento de prevenção, tá? Mas é extremamente importante as pessoas, assim, voltarem à sua rotina, voltarem ao seu cuidado com a saúde. Certo. Tem um represamento muito grande de cirurgias eletivas? Sim, a gente teve um represamento porque, assim, as pequenas, vamos dizer assim, bem tranquilo, né? Essas, assim, a gente consegue encaixar elas em um mês, no máximo a gente dá conta. Só que as cirurgias, quando elas se tornam um pouquinho maiores, elas são de maior importância também, né? Para todos, enfim, e aí a gente acaba represando um pouco. Mas aos poucos a gente vai dando um jeitinho nisso. O hospital também, assim que o Covid passar ou aliviar um pouco essa época, a gente pode voltar a fazer mutirões, né? Então, assim, as equipes dos médicos estão loucas para trabalhar, né? Só que a gente tem que ter o cuidado de não superlotar, porque a gente sabe que há um risco da gente ter pacientes internados precisando agora por um outro momento. Com certeza. Um outro assunto também, secretária, a questão, a nossa região está reivindicando muito junto ao governo do estado o desmembramento de Farroupilha e outros municípios da macro-região Serra, que seria de Caxias, região de Caxias, Campos em cima da Serra, e se criando a região Vale, Uva e Vale, exatamente isso. É importante isso? Por que nós estamos defendendo muito esse ponto aqui no município? A gente fez essa solicitação porque nós, enquanto Farroupilha, a gente cuida de 12 municípios, tá? E esses 12 municípios, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento. Afinidades. Isso, e são cidades menores. Na cidade menor, tu consegue controlar mais. Cara, tu sabe quem é o dono do bar que tá aberto e não pode abrir e tem gente aglomerada. Então é mais fácil, a gente tem essa proximidade com a comunidade do que um município, por exemplo, como Caxias, que é enorme. Tá? A gente não foi acolhido nesse pedido, a gente fez esse pedido, mas a gente não foi acolhido deste jeito. Mas a gente deu uma outra alternativa, dizer assim, não dá o remédio ruim para todo mundo, né? Dá o remédio mais forte para quem está pior, certo? O que o governo do estado nos acolheu e que já nos deixou muito satisfeito? No último decreto que ele fez no dia 22, ele disse assim, ok, se você estiver numa bandeira vermelha, mas o teu município nos últimos 14 dias não apresentou nenhuma internação ou nenhum óbito por Covid, tu pode voltar ao comportamento da bandeira laranja. Então a gente já teve um grande avanço com o estado, ele está acolhendo, isso todos nós estamos aprendendo, estamos construindo. Então assim, a gente viu que a porta não está fechada no governo do estado, né? E essa garantia dele poder analisar os meus dados enquanto município, ele já me dá a garantia de dizer assim, opa, ele está olhando a gente de modo diferente. Nesta semana eu não consigo fazer isso, tá? Por quê? Porque no sábado nós tivemos um óbito, e nós tivemos internação nas últimas semanas, mas já é uma porta aberta, dizer assim, olha, a gente já teve um avanço na negociação. Certo. E um outro avanço também em termos de região foi a criação do Observatório Regional de Saúde, ou seja, a própria região se organizou e está acompanhando, não é fazendo concorrência com o governo do estado, mas acompanhando e monitorando os seus dados, né? É que o que aconteceu com a questão da bandeira vermelha?
todo mundo levou um susto. Quem não estava acompanhando direito os seus dados levou um susto, dizer, opa, pera, o que aconteceu agora, né? E agora eu faço o quê? Então, todos os prefeitos da Macroserra se reuniram para fazer esse observatório. Então, eu represento o Farroupilha nesse observatório. E o que a gente tem feito? Assim, gente, não vamos levar outro susto, certo? Vamos trabalhar diariamente. O que começou? A construção, a habilitação de novos leitos, a questão dos decretos municipais serem mais rígidos para toda a região, né? A gente está falando a mesma linguagem, porque nós temos um único caminho a seguir e a gente tem que ir todo mundo junto, certo? Então esse observatório é uma ferramenta importantíssima e já reconhecida em outras regiões de saúde. Inclusive outras regiões também vão criar os seus observatórios. Em função disso, vamos analisar diariamente os nossos dados para ver onde a gente pode melhorar. Secretária Vanessa, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Obrigada pela oportunidade e eu queria muito agradecer a população farroupilhense, a comunidade, que fizemos reuniões a semana inteira, bom, tu nos acompanhou. E assim, ó, em todas elas, a gente teve uma representatividade da comunidade e a gente entende que é assim, que a gente tem que construir isso juntos. Né? E o trabalho que a gente tem feito é pela comunidade e para a comunidade. Então eu queria muito, muito agradecer a todos que participaram, a todos que estão contribuindo, na verdade, para o sucesso dessa nossa caminhada. Com certeza. Obrigado, secretária municipal de saúde, Vanessa Sardo, enfermeira, foi a nossa convidada hoje. Respeitem, um outro detalhe, hein? Respeitem o que está, vamos respeitar o que está nos decretos municipais. O prefeito e a equipe não escreveu aquilo lá por escrever, não, é para preservar a nossa saúde. Então, tem muitas orientações, uma pessoa que vai ao comércio fazer compras, a questão de evitar, a partir das 10 da noite não circulam mais pessoas também. Tem uma série de fatores, o prefeito dialogando com as agências bancárias, com as lotéricas para dilatar os horários de atendimento, tem uma série de fatores. E não esqueça, né, secretária, nós vamos também voltar ao uso da máscara. A máscara nos protege. Gostei do termo da secretária. Eu uso máscara, eu estou cuidando de quem está ao lado. Então, vamos usar máscara. A batalha, a luta é de todos nós. Ninguém de braços cruzados. Vamos todos fazer a nossa parte. Um grande abraço. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.